Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela Abismo de Paixão, de 4 de dezembro a 8 de dezembro de 2023. Nessa semana, Elisa confessa a Paloma que está apaixonada por Damião. Acontece a festa do compromisso de Damião e Florência. Elisa chega lindíssima na festa, deixando todos surpresos. Damião e Elisa se beijam pela primeira vez. E mais, Ramiro bate em Lúcio. E não para por aí. Edmundo consegue tirar uma amostra de sangue de Elisa para fazer o exame de paternidade dela com Augusto para saber se o velho é pai biológico dela. Saiba disso e muito mais a partir de agora. Mas antes, peço que deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Florência pergunta que diabo significa isso. Damião pede que Florência fique tranquila, porque não está acontecendo nada. Florência diz que acaba de vê-lo abraçado com Elisa e ela feliz, e por isso todo o povoado diz que ela é uma qualquer, uma oferecida. Damião pede que Florência não insulte Elisa. Elisa sai para evitar problemas com eles. Damião pega Florência e eles saem. Dolores diz a Augusto que não é justo Elisa se esforçar tanto para ganhar o carinho dele e ele não ligar para nada. Dolores diz que ele está cometendo um grave erro com a própria filha. Augusto diz que ela não é ninguém para recriminá-lo. Dolores diz que um dia ele pagará por tudo que está fazendo com Elisa. Braulio comenta com Antônia que está preocupada com Dolores, porque não sabe quais intenções Horácio tem com ela. Antônia sente ciúmes de Braulio e sabe que ele continua apaixonado por Dolores. Braulio pede para não brigarem de novo pela mesma coisa de sempre. Horácio pergunta a Ramiro do trabalho que ele iria conseguir para ele. Ramiro pede que ele tenha paciência e espere que o maldito filho da dona saia do povoado. Braulio vai à casa de Branca e descobre que Lúcio não conseguiu trabalho. Branca diz que o seu velho está muito deprimido. Augusto espera por Elisa. Ele fala para Carmen que teve uma discussão com a filha. Carmen pede que ele não se preocupe tanto com Elisa. Elisa vai à casa da madrinha, pede desculpas por incomodá-la a essas horas da noite, mas pede abrigo na casa dela, porque seu pai a expulsou de casa depois de uma discussão. Branca fica chocada e diz que não pode acreditar que Augusto tenha botado ela para fora de casa a essas horas da noite. Branca permite que Elisa fique ali, o que a deixa mais tranquila, mesmo estando chorando muito. Florência diz a Damião que ele disse que iria ver o padre e foi ver Elisa. Damião pede que ela não insulte Elisa, mas e não fez nada de mal, estavam apenas conversando. Florência diz que ele estava adorando abraçar Elisa. Florência conta a Almerinda que acabou de ver Damião nos braços de Elisa. Almerinda pergunta ao filho como se atreveu a fazer isso. Damião pede que a mãe não se meta porque é assunto seu e de Florência. Florência diz que irá embora amanhã e a relação deles acabou. Almerinda diz a Damião que Elisa só o trouxe problemas. Almerinda vai consolar Florência e pede que ela não deixe o caminho livre para aquela mulher. Almerinda diz a Florência que tudo está pronto para a festa de noivado dela e de Damião. No dia seguinte, Edmundo liga para Augusto, mas não diz nada. Lúcio comenta com a esposa que Augusto passou do ponto por ter expulsado Elisa de casa. Branca diz que Elisa não quer mais problemas nem enfrentamentos. Elisa acorda e vai tomar café com os padrinhos. Lúcio pergunta a Elisa o que pensa em fazer agora. Elisa diz que não pensa em ficar muito tempo ali e não quer causá-los incômodos. Branca diz que eles adoram a companhia dela, que ele esteja ali com eles. Elisa diz que precisa ser independente, deixar de sofrer pela indiferença de seu pai. Augusto bate na casa de Branca. Elisa fica assustada e se esconde. Augusto entra, perguntando de Elisa. Augusto fala que Elisa não passou a noite na casa. Branca pergunta como ela não chegou para dormir. Eles falam que não sabem nada da mocinha. Espantalho Augusto vai embora. Elisa diz ao padrinho que não quer que seu pai saiba onde ela está. Gael diz a Lupe que não pensa em ir à festa de Damião para dar prazer a Almerinda de expulsá-lo da fazenda. Lupe diz que isso não vai acontecer e Almerinda não faria um escândalo na festa de Damião. Edmundo vai à casa de Carmen. Ele vê Augusto chegando e corre. Augusto entra em casa. Dolores diz que Elisa não chegou. Augusto diz que vai trabalhar.
Ela manda ele procurar Elisa. Ramiro vai à fazenda Arango. Antônia diz que Almerinda ainda está na cama e não poderá falar com ele. Ramiro assedia Antônia e a beija. Almerinda acorda, chega ali e flagra tudo. Ramiro finge que foi Antônia que o agarrou para beijá-lo. Almerinda ordena que Antônia vá para casa e deixe Ramiro. Damião vai à igreja e conta ao tio que ele e Florência tiveram uma discussão muito forte e não sabe se terá festa. Ele fala que viu Elisa chorando na praça e a abraçou para consolá-la, e aí apareceu Florência. Lupe diz que é natural. Florência sente ciúmes de Elisa, porque Elisa é uma mulher muito linda. Damião pergunta como foi a vida de Elisa durante todos esses anos que ele esteve afastado. Lupe diz que triste e muito difícil. Elisa não só suportou o desprezo do pai e as fofocas do povoado, mas também do ódio de Carmen, que sempre a culpou pela morte do filho que teve com Augusto. Gael diz a Augusto que é melhor mudarem os fertilizantes da plantação. Augusto pergunta se Gael não viu Elisa. Ele diz que não. Augusto fala que à noite teve uma discussão com Elisa e ela saiu de casa. Gael se preocupa e fica enfurecido pela atitude de Augusto em não se importar com Elisa. Almerinda dá um dinheiro a Ramiro para pagar os gastos da festa que terá na sua fazenda. Paulo diz à sobrinha que ela está dando muita importância para o assunto de ontem e deveria se comportar com mais segurança na frente de Damião e Elisa. Paulo aconselha a sobrinha a ser amiga de Elisa, porque a convém. Paulo, mulherengo, como sempre, quer conquistar Elisa. Dolores sai para o mercado. Edmundo visita Carmen. Ela diz que não tem ninguém em casa. Edmundo diz a Carmen que ficou muito incomodado depois do que houve no consultório, do beijo deles. Carmen confessa a Edmundo que o que aconteceu era algo que desejava há muito tempo. Edmundo diz que também, e há muitos anos, sentia uma admiração grande por ela. Carmen leva o homem para o seu quarto para transarem. Almerinda diz a Antônia que se ela não resolver essa situação com Ramiro, será ela quem colocará um ponto final, nem que tenha que falar com Braulio. Branca diz a Elisa que Dolores deve estar preocupada com ela. Branca diz a Elisa que Dolores deixou de se casar com Braulio para ficar com ela quando tinha perdido a mãe e que o pai dela tinha se casado com Carmen. Elisa diz que Dolores sacrificou sua felicidade por ela. Florência procura Elisa na loja e pede para conversarem. Horácio encontra Dolores na feira e diz que não deixou de pensar nela, uma mulher tão linda. Florência pede perdão a Elisa pelo que disse ontem à noite. Elisa diz que não acredita nas desculpas dela. Ela suplica pelo perdão. Elisa diz a Florência que é bom tudo ter se resolvido, porque não gosta de meter Damião em problemas. Florência convida Elisa para a sua festa de compromisso, que será sábado à noite. Ela fala que também convidaram Gael e Paloma. Elisa fica surpresa por Almerinda ter aceitado que ela vá na festa. Gael chega na casa de Ramona e descobre que Paloma já está trabalhando. Gael diz que Elisa sumiu desde ontem, depois de uma discussão com Augusto. Ramona sabe que Gael gosta de Elisa e fala que essa obsessão que ele tem por ela fará ele sofrer muito. Vicente, infeliz, arteiro, pede dinheiro a Dolores para comprar um refresco. Ela dá o dinheiro. O cretino engana a moça e compra bebida alcoólica. Antônia chega ali e briga com Dolores por ter dado cerveja para o seu filho. Carmen consegue fazer amor com Edmundo e eles se vestem. Edmundo pergunta o que vai acontecer com eles. Depois que eles se vestem e estão saindo do quarto, Augusto chega ali e fica chocado e pergunta a Edmundo o que fazia no quarto da sua esposa. Edmundo diz que Carmen ligou para ele vivê-la. Carmen diz ao marido que vai explicar o que tem depois. Edmundo cumprimenta Augusto e sai. Florência diz a Damião que pensou muito no que houve à noite e está arrependida. Ela pede perdão a Damião e fala que já se desculpou com Elisa. Damião fica surpreso. Paulo, nojento, procura por Elisa na loja de Dona Branca. Branca diz que Elisa não está no momento. Gael vai à loja de Branca e descobre que Elisa está na casa dela desde a noite. Carmen finge choro e fala para Augusto que está doente e não disse nada a ele porque precisa terminar os exames. Augusto diz para ela não esconder essas coisas dele. Paloma diz a Elisa que decidiu ir à festa de Damião. Elisa diz que ela está louca, porque Almerinda é capaz de expulsá-la de lá. Paloma pede que a amiga também vá. Elisa vai falar com Edmundo e pergunta do estado da sua tia Carmen. Edmundo diz que Carmen está fazendo uns exames, mas não sabem ainda o que ela tem.
Anoitece. Lúcio visita Augusto e diz que Elisa está ficando com eles na casa. Augusto pergunta por que não disseram a verdade para ele. Lúcio diz que Elisa não queria que ele soubesse que ela estava lá. Lúcio critica Augusto por como trata Elisa e por ter a expulsado da casa. Augusto diz que não tem certeza se Elisa é sua filha, porque Rogério e Estefânia o traíram por muitos anos. Gael escuta umas fofoqueiras, dizendo que viram Elisa e Damião se abraçando e que Florência viu os dois juntos. Gael, furioso, joga refresco nas velhas fofoqueiras. Lúcio pede que Augusto faça um exame de DNA. Augusto diz que não tem coragem. Lúcio diz que no lugar dele faria qualquer coisa para tirar as dúvidas e sair desse inferno. Gael corre até Elisa e pergunta por que não foi procurá-lo para dizer o que tinha acontecido e foi procurar Damião. E já sabe que a noiva dele os encontrou na praça, agarradinhos. Elisa diz que encontrou Damião por coincidência e pede que Gael não lhe reclame nada porque não tem direito. Gael diz que tem direito porque morre de ciúmes e a adora com toda a sua alma, a ama. Elisa fica surpresa ao saber que Gael está apaixonado por ela. Elisa diz a Gael que sempre pensou que ele é como seu protetor, que pensa que ela é frágil, doente, mas isso não é verdade. Gael diz que sempre a protegeu porque a ama. Elisa diz que ele deve estar confuso. Gael diz que só ele sabe e confessou essa verdade porque não podia mais guardar isso. Elisa chega na casa dos padrinhos e encontra seu pai lá. Augusto diz a Elisa que à noite se comportou muito mal com ela, mas ela tem razão e tem direito de defender a propriedade dela. Elisa diz que eles discutiram por uma bobagem, mas isso é reflexo da má relação deles. Elisa diz que ele é seu pai, o ama, o respeita, mas não pode obrigá-lo a sentir o mesmo por ela. Augusto diz que não queria expulsá-la da casa e se deixou levar pela discussão. Elisa diz que é um estorvo para ele, e essa é a verdade. Elisa diz que acabou de saber que Dolores iria se casar com Braulio e após o falecimento de sua mãe, ela cancelou o casamento com ele para ficar com ela, porque ela tinha ficado muito sozinha depois da morte de sua mãe, que ele começou a rejeitá-la. Elisa diz ao pai que poucos dias depois que sua mãe morreu, ele se casou com sua tia Carmen, afastou dele, e todos esses anos, Carmen foi mais importante para ele do que ela. Augusto diz que gostaria que ela voltasse para casa, mas não irá obrigá-la a nada, e ela tem a última palavra. Ele sai dali e ela segue em lágrimas. Paulo diz a Florência que Elisa precisa vir na festa para Damião saber que ele está agindo de boa fé e também a convém Elisa ver com Damião e também o convém para ver se inicia uma relação com ela. Vai sonhando, viu, Paulo? Vai sonhando que a Elisa vai querer alguma coisa com você, seu nojento. Florência então concorda. Sabrina chega até Florência e encontra Paulo ali e fica encantada. Elisa diz a Dinda que não sabe o que fazer, não tem certeza de voltar para casa, porque as coisas entre ela e seu pai seguirão iguais. Branca diz que se o pai dela fez o esforço de vir vê-la para chamá-la de volta para casa, talvez mude de atitude. Coisa que eu acho muito difícil, viu, Dona Branca? Elisa diz que está confusa e não deixa de pensar em Dolores, que sacrificou tantas coisas para estar perto dela. Branca diz a Elisa que ela pode ficar na sua casa todo o tempo que quiser. Branca entrega a Elisa uma flor que Paulo deixou para ela. Elisa se incomoda. Branca diz que Gael também a procurou. Elisa concorda que já sabia. Gael diz a Padre Lupe que hoje confessou a Elisa o grande amor que sente por ela, mas ela não irá correspondê-lo e o ama de outro jeito. Lupe diz que pelo menos ele confessou que sente por ela e talvez agora possa ter uma relação mais normal com Elisa. Gael não sabe se uma mulher olharia para ele, que não tem sobrenome nem família. Lupe diz que ele tem família, que é ele. Florência pega Damião de surpresa e o beija. Florência percebe que Damião está mudando muito naquele povoado e diz que eles podem ir embora depois que a festa terminar. Augusto fala para Carmen tudo o que disse a Elisa para ela voltar para casa, mas que não acredita que ela volte. Carmen diz que talvez essa seja uma boa oportunidade para ele se livrar dela, que só causa problemas. Elisa chega na casa e dá boa noite. Carmen deseja boas-vindas a ela. Augusto chama Elisa para jantar. Elisa pergunta a Dolores o que tem e se não gosta dela ter voltado a casa. Dolores diz que gosta, mas ficou triste por ela ter ido embora dali, sem lhe dizer nada. Elisa diz que não sabia para onde iria e por isso não disse antes. Elisa pede desculpas a Dolores e diz que sentia tão confusa. Dolores diz a Elisa que a ama muito e pensou que ela sentia o mesmo por ela, mas já vê que não. Elisa diz que ama muito e não terá vida suficiente para pagar tudo que ela fez por ela.
Dolores diz que ama muito, porque não tem ninguém além dela e vive para ela. Elisa diz que por isso ela não se casou, para não deixá-la só. Ramona pede que Paloma não vá fazendo arango, porque além do mais, ela não tem roupa para festas chiques assim. Ela diz que de todo jeito vai ir para a festa. Ramona se incomoda. Ramona diz a Paloma que Gael veio de manhã vê-la para perguntar de Elisa, que saiu de casa, e ele andava muito preocupado. Paloma diz que já conversou com Elisa. Vicente encontra Ramiro perto do bar. Braulio vai atrás do filho e pergunta o que ele faz ali. Ramiro diz a Braulio que estava dizendo ao rapaz para ir para a fazenda. Braulio pede que Vicente não se aproxime de Ramiro Mendonça mais. Vicente, nojento, infeliz, diz ao pai que queria que ele fosse como Ramiro, que é o administrador da processadora do Zarango, enquanto ele é um simples empregado e não é nada. Braulio se entristece ao ser humilhado pelo próprio filho, entre aspas. Carmen fica muito feliz por Augusto ter se alegrado com a volta de Elisa. Ela avisa ele que amanhã irá ver o Dr. Tovar para ver seus exames. Carmen diz a Augusto que talvez foi melhor seu filho ter morrido, porque se estiver doente de algo grave e chegar a morrer, não gostaria que o filho deles ficasse sem mãe, como aconteceu com Elisa. Augusto diz a Carmen que Elisa, ela e ele deveriam fazer um último esforço para ter uma família normal. Augusto abraça Carmen. Amanhece. Almerinda pede a todos para organizarem as mesas para a festa. Damião vai até a mãe e ela pergunta do anel de compromisso para Florência. Damião diz que pensava em comprar no México. Almerinda diz que ele é igualzinho ao pai dele e entrega para ele o anel que Rogério a deu há muitos anos atrás. Almerinda presenteia Damião com um cavalo. Ele se alegra e agradece. Almerinda manda ele ir ao quarto ver outro presente especial para ele. Damião veste a bota, a calça e a camisa e coloca um chapéu. E já é um homem do campo. Damião cavalga pelas plantações. Paloma mostra a Elisa o vestido que Dona Branca a emprestou para ir na festa de Damião. Elisa diz que não irá ir e nem tem vestidos para esse tipo de festas. Paloma insiste para a amiga ir, porque é o compromisso de Damião, um dos melhores amigos dela. Elisa diz que não tem humor para festas. Elisa confirma a Paloma que Gael confessou a ela que a ama. Paloma fica triste e fala para Elisa que ela é mais linda que ela. Elisa diz à amiga para não dizer bobagens, porque não é melhor que ninguém, e também não corresponderia a Gael. Elisa revela a Paloma que ama Gael como um irmão e confessa à amiga que está apaixonada mesmo por Damião e morre de ciúmes de pensar que muito em breve ele se casará com outra, que é Florência. Paloma fica surpresa. Elisa diz que não sabe porque ama Damião, mas sente por ele algo que jamais sentiu por alguém. Paloma fica emocionada e diz que acha que ela sempre amou Damião, desde criança. Elisa diz que antes ouvia só como amigo, mas agora é diferente. Elisa diz que talvez percebeu seus sentimentos na outra noite que Damião a abraçou, porque estava tremendo, mas se sentia segura nos braços dele. Paloma pede que Elisa lute por Damião. Elisa diz que Damião está apaixonado por outra mulher com a quem vai se casar, e se algum dia ele chegar a sentir algo por ela, nem seu pai e nem Almerinda deixariam eles ficar juntos. Paloma pede que ela se esqueça desses dois, de todo mundo, e lute por Damião. Elisa diz que não é tão fácil assim. Paloma diz à amiga que agora mais que nunca ela tem que ir à festa e se vestir bem para Damião ficar louco por ela. Damião anda pelo lago, perto da casa de Ramona, e visita a senhorinha. Ramona diz que continua vivendo ali, naquela cabana com sua neta. Ramona diz que há pessoas, na essência, que nunca mudam, como ele. Ramona diz a Damião que seus amuletos funcionam e só precisa que um homem e uma mulher os usem ao mesmo tempo e que haja carinho entre eles. Guido chega à fazenda de Almerinda. Florêncio o abraça e fica feliz pelo pai ter vindo para sua festa. Guido cumprimenta Almerinda com felicidade. Elis e Paloma estão andando. Paulo, que gosta de se amostrar, chega até Elisa com sua moto e diz que irá buscá-la à noite, para levá-la à festa. Elisa diz que não pensa em ir a essa festa e fala que não quer ter nada a ver com ele. Paulo diz que irá dá-la outra oportunidade, irá buscá-la às 8 da noite. Carmen se encontra com Edmundo. Os dois se beijam. Carmen diz a Edmundo que inventou uma desculpa a Augusto
para não desconfiar deles. Edmundo diz que precisam ser prudentes. Carmen diz que já não irão se ver mais depois de tudo o que aconteceu. Edmundo fica triste. Carmen diz que sente peso na consciência porque ele está casado e tem 2 filhos e não pode repetir o que sua irmã fez. Edmundo diz que não pode deixar de sentir o que sente por ela. Ele a agarra e diz que não consegue deixar de sentir o que sente. Ela sai dali. Augusto fica pensativo na possibilidade de fazer o exame de DNA para saber se Elisa é sua filha ou não. Florência diz a Damião que seu pai acabou de chegar. Ele diz que vai tomar banho e já cumprimenta Guido. Horácio vai ao escritório de Ramiro e pergunta sobre seu trabalho. Ramiro diz que já conseguiu, mas ele terá que andar com cuidado e bem direito. Ramiro manda Horácio cuidar do cavalo que Almerinda comprou para Damião e que tenha respeito. Paloma chega no consultório e pede desculpas por ter chegado tarde. Edmundo, velho imbecil, reclama e diz que quando a contratou, pensou que ela era uma moça responsável. Edmundo diz que se ela não irá cumprir com o trabalho, que o diga para procurar outra secretária. Paloma pede desculpas e diz que isso não vai se repetir. Augusto vai até Edmundo e diz que precisa falar com ele. Antônia procura Braulio na processadora e diz que Vicente não fez a prova e os professores da escola não pensam em dar uma nova oportunidade para ele. Carmen se maqueia. Dolores diz a Carmen que tem alguém lá embaixo querendo vê-la. Ramiro diz a Carmen que eles têm uns assuntos pendentes e precisam continuar se vendo. Ela não aceita e o chama de louco, dizendo que jamais se deitaria com um tipo como ele. Ramiro diz que precisa de uma mulher e ela de um homem. O feioso, pelo jeito, parece estar no cio para querer se envolver com qualquer uma. Elisa vê Ramiro saindo de sua casa e pergunta o que ele veio fazer ali. Ramiro diz que veio ver a tia dela. Augusto pergunta a Edmundo dos resultados dos exames de Carmen. O doutor diz que sairão em alguns dias. Augusto diz a Edmundo que ele e Rogério foram muito amigos e Rogério traiu, ficando com Estefânia. Augusto pergunta a Edmundo se ele é sincero e se pode confiar nele. Edmundo diz que sim. Augusto desabafa com Edmundo e diz que tem dúvidas se Elisa é sua filha ou de Rogério. Edmundo diz que vão precisar de uma amostra de sangue dele e de Elisa para saber. Augusto diz que quer fazer esse exame sem que Elisa suspeite de nada. Elisa pergunta a Carmen o que Ramiro fazia ali. Carmen diz que ele veio falar dos cultivos do pai dela e também não terá nenhum trato. Elisa diz à tia que Ramiro pediu para ela estar preparada para quando ela respondesse, porque ela iria distorcer as coisas. Carmen diz a Elisa que não tem por que esclarecer nada a ela. Paulo diz a Florência que Elisa não quer vir à festa. Damião escuta atrás da porta. Paulo fala que irá buscar Elisa e vai convencê-la, e hoje à noite ficará com a mulher mais linda do povoado. Paulo sai dali. Damião pega, o ameaça e diz que é melhor ele se manter longe de Elisa, e diz que quer que ele vá embora de sua fazenda. Florência diz a Damião que se seu tio for embora da fazenda, vai com ele também. Guido e Almerinda chegam ali e questionam o que está acontecendo. Paulo diz que Damião deve ter se incomodado por ele ter falado de Elisa, que era a mais linda dali, e queria acompanhá-la à festa. Damião diz à mãe que se Elisa tem má reputação no povoado, é culpa dela, ela é a culpada, e foi ela quem espalhou muitos boatos sobre a moça. Damião diz para eles pararem de atacar e agredir Elisa. Guido diz a Paulo que eles precisam falar seriamente sobre essa tal Elisa e a amiguinha dele do México, uma tal de Kênia. Almerinda pergunta a Damião como se atreve a armar um escândalo em frente a Guido e Florência. Ela exige que ele vá pedir desculpas à noiva e a Paulo. Damião diz que não irá se desculpar com Paulo, que é um cafajeste acostumado a usar mulheres, e não é justo Elisa estar exposta a um cara como ele. Paulo explica a Guido que não tem nada a ver com Elisa Castanhon e que ela é uma moça linda e nada mais. Guido não acredita e fala que também não acredita que ele não tenha responsabilidade no problema de Kênia. Elisa está deitada e se lembra de quando Paloma pediu para ela se esquecer de Almerinda, de Augusto e da noivinha de Damião, e que ela lutasse por ele. Elisa se decide e sai para procurar um vestido. Elisa diz a Dolores que não irá ir à festa porque não tem vestidos para sair. Dolores diz a Elisa que tem vestidos muito lindos da mãe dela, mas seria uma loucura ela ir à festa. Carmen escuta atrás da porta. Antônia pergunta por que Vicente não fez o exame, porque já não querem ele nas escolas do povoado. Braulio diz a Vicente que não vai deixá-lo sem fazer nada e vai conseguir um trabalho para ele, já que ele não quer estudar. Gael se lembra de quando no passado pediu trabalho
trabalho a Augusto, porque o padre já não conseguia pagar sua escola. Gael diz a Lupe que está procurando trabalho depois de ter se demitido com Augusto, porque está farto de tudo. Paloma mostra a Ramona o vestido que Dona Branca emprestou para ir à festa de Damião. Ramona diz à filha que ela vai ficar linda usando esses trapos. Ramona dá uns brincos para a neta para ficar linda à noite. Florência diz a Almerinda que não pode ser da maneira que Damião defende Elisa. Almerinda diz a Florência que Elisa Castanhão não vale a pena. Florência diz a Almerinda que seu tio aconselhou a convidar Elisa e foi falar com ela, mas ela não aceitou. Almerinda pede que Florência esqueça do que aconteceu e resolverá o problema de Elisa de uma vez. Betânia e Sabrina se arrumam para a festa da noite. Edmundo chega em casa, mas diz que não irá ir à festa porque não se sente bem. Damião diz a Gael que na sua casa está um caos. Ele brigou com Paulo, Florência morre de ciúmes dele, e ele e sua mãe só discutem. Gael diz que a relação dele com Almerinda não muda. Já à noite, Almerinda vai à casa de Elisa. Elisa diz que não vai permitir que ela venha insultá-la, nem agredi-la na sua própria casa. Almerinda diz que veio fazer as pazes e convida Elisa para ir à festa e acompanhar Damião nesse momento tão importante para ele. Elisa diz que não acredita em nada do que ela diz e a teve convidá-la para ir à fazenda. Almerinda diz que quer dar alegria a Damião, dos amigos dele estarem presentes lá na festa. Elisa diz que não pensa em ir e não acredita, nem entende essas mudanças repentinas dela e não pode esquecer todas as coisas ruins que ela disse dela e de sua mãe. Almerinda diz que lhe custou muito vencer seu orgulho para vir ali e esperava outra atitude dela, não só por ela, como pelo pai dela, que precisava que a situação das famílias deles melhorarem porque o negócio de Augusto anda muito mal. Almerinda diz que talvez a processadora Arango pudesse voltar a ter tratos com Augusto. Almerinda manda Elisa pensar nesse assunto, pensar bem, porque sua proposta convém muito ao pai dela e a ela. Ela dá boa noite à menina e sai. Elisa fica pensativa. Damião pede desculpas a Guido pela recepção, mas não se pôde conter com Paulo. Guido pede que ele não se preocupe, mas que faça um esforço para melhorar a relação. Carmen pergunta a Augusto por que chegou tarde. Augusto diz que está tendo muito trabalho desde que Gael se demitiu. Augusto diz que foi falar com Edmundo no consultório e tomou a decisão de fazer o exame de paternidade para saber se Elisa é filha sua ou não. Carmen fica surpresa. Augusto diz que já tirou sangue para fazer o exame e só falta Elisa fazer para mandarem para um laboratório. O casal vai para a mesa jantar. Augusto fala que estão tendo um grande problema econômico. Carmen pede para ele vender tudo e eles irem para longe dali. Augusto diz que não pode fazer isso. Elisa escuta a conversa deles, sem que eles percebam. Paloma já está pronta para ir à festa da casa de Damião. Ramona elogia a neta. Gael chega à casa de Paloma para levá-la com ele à festa de Damião, já que só irão os dois. Ramona pede que o rapaz cuide de sua neta. Eles saem. Florência já está pronta. Damião elogia a futura esposa e pede para irem ao jardim, onde estão todos. Gael e Paloma chegam à festa de Damião. No jardim já está cheio de convidados. Damião chega com Florência até todos. Elisa chega à festa deslumbrante, a mais linda. Ela chega lá com o vestido da sua mãe. Damião sorri ao vê-la. Florência pede ao amado para irem à mesa. Ramiro diz a Almerinda que se ela ordenar pode tirar a filha de Augusto Castanhão da fazenda. Almerinda diz que não e Elisa é sua convidada. Lupe pergunta à irmã por que convidou Elisa e o que está tramando. Almerinda diz que já é hora de fazer as pazes com os Castanhão Bouvier. Gael se pergunta o que Elisa está fazendo ali. Paloma chama Elisa para se juntar a ela e Gael. Paulo se levanta e observa Elisa. Guido pergunta a Paulo se sabe quem é aquela moça que causou tanta sensação. Paulo diz que Elisa Castanhon. Guido pede que Paulo não se aproxime daquela moça. Fofoqueira como sempre, Betânia comenta com Sabrina e Henrique que é o cúmulo que Elisa teve o descaramento de se apresentar na festa da casa de Almerinda. Sabrina diz que Elisa está muito linda. Henrique acha Florência mais linda e a olha. Florência diz a Damião que vai retocar a maquiagem e manda ele pedir a bebida que quiser para eles. Damião e Elisa seguem se olhando na festa. Dolores vai ao quarto de Elisa e percebe que ela saiu para a festa. Carmen vê Dolores saindo do quarto de Estefânia
Estefânia e pergunta o que ela estava fazendo ali. Dolores diz que a porta estava aberta e a trancou. Carmen pede para Dolores chamar Elisa para tomar café com eles e conversar. Dolores inventa que Elisa já dormiu. Florência diz a Paulo que disse que não queria ver Elisa naquela festa. Almerinda diz a Florência e Paulo que ela mesma convidou Elisa. Almerinda fala que seu plano é que Damião se dê conta que Elisa não vale nada e para isso precisa do apoio de Paulo, que gosta de Elisa. Gael pergunta a Elisa no que pensou quando decidiu vir à festa. Elisa fala que também a convidaram. Gael diz que é uma desilusão ter visto ela chegando naquela fazenda depois de tudo que Almerinda fez com ela. Paloma pede que Gael se acalme. Elisa fala que Almerinda a convidou com a proposta de ajudar seu pai nos cultivos. Paulo vai à mesa onde está Elisa. O otário se junta a eles. Carmen diz a Augusto que Dolores disse que Elisa está dormindo e preferiu não ir no quarto dela. Augusto estranha por Elisa ter dormido tão cedo. Carmen diz a Augusto que acha que os exames de paternidade não serão bons, porque já sabem quais serão os resultados. Edmundo liga para Carmen e pede para conversarem. Ela desliga o telefone. Paulo diz que o povoado é um lugar encantador e só não gosta porque Damião e sua sobrinha não irão morar ali. Paulo convida Elisa para dançar. Ela não aceita e fala que veio com seus amigos. Paloma pede para os 4 irem dançar. Elisa se incomoda por ter que dançar com Paulo. Damião segue os observando seriamente. Todos os convidados dançam. Florência chega até Damião. Damião apresenta Florência para Henrique, irmão de Sabrina. Florência e Damião dançam, bem agarrados, perto de Paulo e Elisa. Gael está incomodado por Elisa estar dançando com Paulo. Paulo diz a Elisa que se sente sortudo em estar dançando com a mulher mais linda da cidade. Guido diz a Almerinda que pediu para Paulo não se aproximar de Elisa e ele está fazendo. Paloma reclama com Gael por ter deixado ela sozinha na pista de dança. Gael está incomodado por eles estar dançando com Paulo. Paloma diz que o tempo todo ele se preocupa por Elisa e não se importou em deixá-la parada no centro. Gael pede para voltarem à festa. Ela diz que prefere voltar para casa. Eles se oferecem a acompanhá-la. Paloma manda ele vigiar Elisa porque consegue se cuidar sozinha. Elisa quer sair para procurar seus amigos. Nojento e grudento, Paulo não larga ela. Guido diz a todos que é uma honra reconhecer o compromisso matrimonial de sua filha Florência com o filho da família mais importante do povoado, que é Damião Arango. Elisa fica triste ao ver o momento. Damião coloca o anel no dedo de Florência. Elisa chora ao ver tudo. Eles se beijam. Ela não aguenta e sai dali. Augusto se levanta e diz que vai ver se Elisa está bem. Augusto não encontra Elisa no quarto dela e descobre que ela saiu. Paulo diz a Damião que Elisa sumiu da festa, justo no momento que ele estava beijando sua sobrinha. Augusto pergunta a Dolores onde Elisa está. Dolores não diz nada. Carmen diz que Elisa deve estar onde todo o povoado está, na fazenda de Almerinda, celebrando o compromisso de Damião com Florência. Elisa está no estábulo, chorando e acariciando o cavalo de Damião. Damião encontra Elisa e pergunta o que ela faz ali. Ela diz que está descansando um pouco de tanto barulho e de tanta gente. Damião diz que dá muita alegria ela ter vindo e agradece. Elisa diz que estava vendo o cavalo dele e ele gosta desde criança. Damião diz a Elisa que hoje ela está mais linda do que de costume. Ele vê o amuleto que ela está usando. Elisa diz que acostumou e continua usando. Damião pergunta o que ela dá para ele, se ele mostrar para ela que também está com o amuleto e não perdeu. Ela diz que dá o que ele quiser. Damião mostra que está com o amuleto. Damião pergunta se pode pedir a ela o que quiser mesmo. Ela diz que sim. Ele beija ela e eles selam o primeiro beijo apaixonante. Elisa se afasta e pergunta por que ele a beijou, por que fez isso, e são na festa onde ele está anunciando o compromisso dele matrimonial com a esposa. Damião diz que foi um impulso. Elisa diz que ele deve pensar dela o que todos pensam, que ela é uma mulher sem escrúpulos, sem moral e que está à disposição de qualquer um por aí. Ele jura que não quis ofendê-la. Elisa diz que pensou que ele era um homem honesto, mas errou. Elisa pede que Damião vá embora do povoado o mais rápido possível, porque o lugar dele é no México, na capital, ao lado da noiva dele. Ela sai dali chorando. Ele fica triste. Paulo diz a Florência que Damião e Elisa sumiram. Florência fica preocupada. Elisa aparece e está indo embora. Augusto chega na festa e dá um tapão na cara dela.
Padre Lupe diz: pelo amor de Deus, é a sua filha, Augusto, a Elisa. Elisa passa um vexame na festa por culpa de seu pai. Ele a leva embora, à força. Lupe fica preocupado. Almerinda manda todos continuarem com a festa, porque não aconteceu nada. Augusto pergunta a Elisa se acha que ele é uma pintura, uma pedra, e proibiu dela ter qualquer tipo de relação com a família Arango. Elisa diz ao pai que Almerinda a convidou e só veio porque ela disse que iriam fazer as pazes e que ela estava disposta a ajudar eles no cultivo. Augusto não acredita e fala que ela veio ali para ver o adorável Damião. Elisa diz que para ela Damião não significa nada e nem sequer são amigos e veio ali por ele, seu pai. E não acha justo ele ter batido nela diante de todos, ter feito ela passar a maior vergonha de todas. Augusto diz que não precisa da ajuda dela e nem de ninguém. Paloma chega em casa, bem triste. Ramona pergunta por que ela voltou tão cedo e pergunta se Gael a acompanhou. Paloma diz que quis vir sozinha e Gael nunca olhará para ela e só tem olhos para Elisa. Ramona diz à neta que ela sempre soube disso. Ela diz que não pode mais suportar isso. Ramona pede que ela não chore e tenta consolá-la. Paloma pede que a avó a dê algo para parar de pensar em Gael, para tirá-lo de seu coração. Florença encontra Damião no estábulo e pergunta o que ele faz ali. Damião diz que se enfureceu com tanto barulho e gente que não conhecia. Florência beija ele. Damião pede para voltarem para a festa. Elisa chega em casa muito mal. Carmen diz a Augusto que Elisa está com um vestido que era de Estefânia, e esse vestido Estefânia usou quando recebeu a visita de Almerinda e Rogério Arango na fazenda. Augusto reclama com ela pelo mau comentário. Augusto diz a Carmen que Almerinda falou com Elisa de ter tratos com ele caso fosse à festa e pergunta se Carmen aconselhou ela a ir. Carmen nega ter feito isso. Augusto não entende porque ela tomou a decisão de ir. Carmen bota a culpa em Dolores e pede que o marido a expulse, a demita. Augusto diz que não e duvida que alguém trabalhe naquela casa e aceite o salário que ele dá para Dolores. Elisa está muito triste. Dolores diz que tem certeza que ela foi o centro da atenção da festa e não tinha ninguém mais linda que ela. Dolores pergunta se Damião não a disse nada. Elisa diz que não quer falar dele e pede para ficar sozinha. Ela segue bem triste, chorando. Dolores dá um beijo nela e pede que ela descanse. Dolores diz a Elisa que de verdade ela está muito linda. Elisa chora muito. Padre Lupe diz a Gael que gostou de ver ele chegando na festa com Paloma e pergunta por que ele decidiu ir. Gael diz que Damião o pediu para ir, até que ele foi, mas decidiu voltar da festa porque se deu conta que não tinha nada para fazer lá, gente desconhecida da sua classe. Lupe diz que acha que ele não gostou de ver Elisa dançando com o outro. Gael concorda com isso e não suportou vê-la nos braços de outro. Lupe pede que Gael se acostume, porque Elisa vai se casar com alguém que não seja ele. Gael fica triste, diz que já sabe disso e pede que o padre não torture, dizendo isso. Lupe fala para Gael que Augusto chegou na festa para buscar Elisa e deu um tapão nela diante de todos, fazendo ela passar um grande vexame. Gael diz ao padre que o que Augusto fez foi muito mal, porque Elisa só foi na festa por causa dele. Almerinda comenta com Florença e Damião que pensou que Betânia não iria ir embora nunca e sempre é a primeira a chegar e a última a sair. Damião diz que vai dormir e dá boa noite para a mãe e para a noiva. Almerinda diz a Florença que Damião está muito estranho. Florença diz que ele ficou assim depois que sumiu da festa, justamente no momento que Elisa também sumiu. Damião toca no seu amuleto e se lembra do beijo que deu em Elisa. Elisa também está pensando nesse momento. Elisa se pergunta por que Damião fez isso. Guido diz a Almerinda que a festa foi excelente, tirando o incidente de Elisa com o pai dela. Almerinda diz que fica muito feliz por ele ter vindo. Ramiro encontra Antônia na cozinha e vai chegando perto dela. Braulio chega ali e manda Ramiro ir para o jardim ajudar os empregados a recolher tudo. Braulio diz a Antônia que não gosta nada da forma que Ramiro se expressa dela e espera que ela não esteja dando motivos. Paulo conversa com Ramiro sobre Elisa e diz que dizem que Elisa é uma mulher fácil. Ramiro diz que isso é o que o povo diz, mas como não gosta de mentir, diz que Elisa é uma moça linda e desejada no povoado, como todas as mulheres de sua família. Ramiro diz a Paulo sobre a tia de Elisa, que é melhor ainda. No dia seguinte, Elisa dá bom dia a Ramona e vai à cabana ver sua amiga Paloma. Elisa vai ao quarto de Paloma.
Ele está dormindo na rede. Elisa pergunta a Paloma por que ela e Gael foram embora da festa sem avisá-la. Paloma diz que Gael ficou bravo quando viu ela dançando com Paulo. Elisa diz a Paloma que Damião a beijou no estábulo, quando ela saiu para descansar de tudo da festa. Paloma fica emocionada e pergunta como ela se sentiu. Elisa diz que mal, porque não pode ser que um homem que vai se casar beije outra mulher. E ele disse que foi o impulso. Elisa diz que Damião vai casar com outra. Paloma pergunta se Damião decidiu não fazer isso quando descobrir que a ama, tanto como ela ama ele. Elisa diz que isso não vai acontecer nunca e é impossível. Quinta-feira, 7 de dezembro. Florência dá bom dia a Damião. Ela elogia o amuleto dele e pede que dê para ela, porque gostou. Damião aceita dar o amuleto para a noiva, depois de ter sido pressionado por ela. Florência pede que Damião demonstre que a ama e se case com ela hoje mesmo, pelo civil. Damião fica um pouco nervoso. Braulio diz a Antônia que não gostou nada de encontrar Ramiro à noite na cozinha com ela e acha que ele está incomodando ela e ela não quer dizê-lo. Braulio pede que Antônia diga caso esteja acontecendo algo. Antônia diz que não está acontecendo nada e pede que o marido não se meta em problemas, porque precisam daquele trabalho. Damião não entende a pressa de Florência para se casarem. Ele fala que podem se casar logo, mas não hoje. Florência agradece. Ele diz que amanhã eles podem ir e só tem um pendente, que é ir ao cemitério visitar seu pai. Augusto pede que Carmen convence Elisa de acompanhá-la amanhã no consultório de Edmundo para fazer os exames, porque precisa tirar suas dúvidas. Augusto diz que Damião está rondando Elisa e isso preocupa. Carmen diz que Damião está a ponto de se casar e é Elisa quem não o deixa em paz. Betânia diz a Edmundo, Henrique e Sabrina que tudo na festa estava perfeito. Henrique diz que para ele o melhor da noite foi a noiva de Damião. Betânia diz que o melhor da noite foi o papelão que Augusto e Elisa fizeram na festa. Edmundo sai para o centro de saúde com a desculpa de que tem que visitar um paciente que está grave. Damião chega no cemitério e vê Braulio colocando flores na tumba de seu pai. Ele diz que são ordens de Almerinda e todos os domingos troca as flores. Braulio diz a Damião que é uma pena que ele não queira se encarregar da processadora do Zarango. Braulio diz a Damião que se ele quisesse ficar no povoado, deveria demitir Ramiro. Ramiro vê Vicente limpando o chão da cozinha, lá da casa de Almerinda. Vicente diz que seus pais querem fazer sua vida impossível porque não aceitam mais nas escolas ali do povoado. Vicente fala que seu pai quer que ele trabalhe. Ramiro dá dinheiro para Vicente e manda ele se divertir com os amigos, comprar algo. Paloma diz à avó que não pode evitar, que não lhe doa, que Gael não se importa com ela. Ramona diz que ela sabe disso toda a vida, que a moça que Gael gosta é Elisa. Paloma diz que à noite se deu conta da diferença dela e Elisa estava linda. Todos a olhavam. Ramona diz à neta que realmente Elisa é muito linda, mas ela também. Ramona questiona de que serviu Elisa ser tão bonita, se a pobrezinha só sofreu e ainda vai sofrer, agora que Damião voltou ao povoado. Damião já está saindo do cemitério, do túmulo de seu pai, e vê Elisa colocando flores no túmulo de Estefânia. Damião pede desculpas a Elisa pelo que aconteceu à noite. Elisa pergunta o que ele quer que ela diga, se está acostumada que os homens que estão a ponto de se casar a beije. Damião jura que não queria ofendê-la. Elisa diz que para ela ele não é o mesmo Damião. Damião diz que essa é a última vez que eles se verão em muito tempo e amanhã irá embora para a capital. Elisa diz que é o melhor que ele pode fazer e ele já não pertence àquele povoado. Ele diz que talvez ela tenha razão, mas lhe dói aceitar isso. Ele diz adeus e sai. Elisa fica triste e sozinha diz: adeus, Damião. Florência diz a Almerinda que seu casamento com Damião será quando ele se estabilizar no trabalho e acha que será em 2 meses. Almerinda acha tudo muito apressado. Florência diz que eles serão embora amanhã para a capital. Almerinda diz que se sentiria muito feliz se Damião ficasse no povoado. Damião procura pelo tio na igreja.
Damião diz ao padre Lupe que à noite beijou Elisa e foi um impulso que não pôde se conter. Foi mais forte que ele e agora se sente culpado porque é uma traição à Florência e Elisa está muito ofendida com ele. Lupe diz que é lógico ela sentir isso. Lupe pergunta o que Damião sente por Elisa. Damião diz que ela é uma amiga de infância, nada mais. Só que por ser muito linda, chama a atenção dos homens. Lupe diz a Damião que se ele realmente ama Florência, que dê o lugar dela, de esposa, e respeite Elisa, não brinque com os sentimentos dela. Elisa visita os padrinhos. Lúcio decide sair. Branca pergunta a Elisa o que houve. Elisa diz à madrinha que está apaixonada pela primeira vez na sua vida, de um amor impossível. Florência diz a Guido que Almerinda está doida, se acha que vão morar naquele povoado horrível. Guido pede que Florência não se altere com algo que nem aconteceu. Florência não quer ficar no vilarejo, mas tem medo de Almerinda convencer Damião a ficar ali. Paulo bate na casa de Elisa. Carmen atende e vê o cara. Paulo pergunta por Elisa. Carmen diz que ela não está. Os dois se apresentam um ao outro. Edmundo liga para Carmen e pede para se verem, pelo menos para conversarem pela última vez. Elisa diz a Branca que sabe que não tem direito de se apaixonar por Damião, que é comprometido, mas mesmo se não fosse, nem seu pai nem Almerinda permitiriam que eles ficassem juntos. Branca concorda, entende o que ela sente, mas fala que dá alegria Damião ter que ir embora dali, porque ela nunca chegaria a nada com ele. Branca diz a Elisa que ela precisa de um homem que a dê apoio, carinho e não problemas. Elisa diz que é fácil dizer isso, mas no coração não se manda. Branca diz à afilhada que com o tempo ela verá as coisas de outra maneira, e só se aparecesse um bom rapaz na vida dela, como Gael, por exemplo. Branca diz a Elisa que ela deveria tentar ver Gael com outros olhos, porque ele a ama. Elisa diz que sabe, mas seria impossível, porque Paloma é sua melhor amiga e seria incapaz de traí-la. Paloma está andando na rua e vê Carmen chegando no consultório de Edmundo. Ela acha tudo muito estranho. Gael procura Elisa na fazenda e fala que ficou sabendo do que ocorreu na festa entre ela e o pai dela. Elisa pede que Gael volte a trabalhar com seu pai. Gael não aceita. Ela suplica, porque se Gael não ajudar seu pai, ninguém vai querer fazer isso e ele vai afundar por completo na lama. Gael acaba aceitando e diz a Elisa que é só por ela que está fazendo isso. Edmundo pergunta a Carmen se ele importa para ela. Ela diz que sim, mas o deles não pode ser e precisam esquecer o que houve. Edmundo diz que não consegue e está perdidamente apaixonado por ela. Carmen pede que ele enterre esse sentimento. Eles se beijam. Carmen pergunta o que ele faria para estar ao seu lado. Edmundo diz que tudo. Carmen pede que Edmundo falsifique os resultados dos exames de paternidade de Augusto e Elisa. Edmundo não aceita fazer isso. Carmen pede que ele se esqueça dela então. Edmundo segura ela e suplica que ela não vá. Paloma chega ali e flagra os dois se agarrando. Edmundo pergunta a Paloma o que faz ali. Paloma gagueja para falar a mentira, mas decide não inventar nada e fala que veio porque viu Carmen entrando e achou tudo estranho. Carmen diz que veio falar com o doutor de uns exames que iria fazer. Edmundo diz que ela está mal interpretando as coisas. Paloma sai. Carmen se preocupa e culpa Edmundo do que houve. Edmundo diz que está disposto a enfrentar qualquer escândalo por ela. Carmen diz que ele sim, mas ela não. E se aquela garota nojenta de porcaria falar o que viu com alguém, não perdoará nunca. Braulio diz a Antônia que eles tinham decidido a sair, hoje que é domingo, para passear. E ela quer ficar ali trabalhando direto no dia de descanso. Antônia diz que tem visitas na casa e Almerinda está se sentindo mal. Vicente comprou cigarros para fumar com os amigos. Dolores encontra o garoto fumando e o recrimina, porque no outro dia mentiu para ela para comprar uma cerveja e agora está aí fumando. Braulio encontra Vicente e Dolores na praça. Dolores inventa e diz a Braulio que Vicente a pediu desculpas pelo que houve no outro dia da cerveja. Braulio pede desculpas a Dolores pelo que houve na outra noite com Antônia. Dolores se despede de Braulio e sai com Horácio, que chega ali casualmente. Damião leva um chá para Almerinda e pergunta o que ela tem. Almerinda diz que foi sua pressão que abaixou. Almerinda diz que está triste porque ele voltará para a capital amanhã e não pode evitar de ficar triste. Almerinda pede que o filho fique mais dias com ela, por ela. Ela suplica para ele ficar pelo menos 2 semanas a mais. Elisa guarda o vestido de sua mãe no guarda-roupas. Ela olha a cama da falecida e o quarto dela e tem lembranças de sua infância com a mãezinha, que tanto amou. Elisa chora de saudades da mãe.
Carmen vai atrás de Paloma na cabana de Ramona. Carmen diz a Paloma que o que ela viu no consultório do Dr. Tovar não foi o que ela imaginou. Paloma diz que não imaginou nada, mas depois do que viu, aposta que esse conto da doença dela é mentira para ela andar se encontrando com o Dr. Tovar. Carmen diz que não tem nada a ver com Edmundo e não entende porque ele abraçou de repente. Carmen ameaça Paloma de que se abrir a boca vai se arrepender e pode fazê-la perder o trabalho. Paloma diz que tem armas para conservá-lo e pode dizer a Augusto que ela está o traindo para ela ser expulsa de casa e Elisa viver com tranquilidade de uma vez. Carmen fala que se Paloma abrir a boca pode sujar mais a reputação da família Bouvier Castanhon e prejudicar Elisa. Paloma fica angustiada. Carmen, bruxa, mulher do demônio, ameaça, dizendo a Paloma que se a avó dela sofrer um casual acidente, ela pode terminar sozinha e não se perdoaria nunca. Paloma fica assustada. Ramona chega em casa e pergunta a Paloma o que aquela mulher queria. Paloma diz que nada. Augusto visita Edmundo no consultório e diz que decidiu vivê-lo. Augusto relembra para ele que Elisa vai amanhã no consultório e por qualquer pretexto ele tem que pedir a ela para fazer o exame de sangue. Augusto pergunta a Edmundo como está a doença de Carmen. Edmundo diz que os exames vão demorar uns 15 dias. Damião diz a Florência que sua mãe está doentinha e a pressão abaixou. Damião diz a Florência que terá que ficar mais uns dias ali no povoado. Florência se irrita porque pensou que iria embora do maldito povoado amanhã. Damião diz que não iria tranquilo, deixando sua mãe doente assim. Florência diz que ele pensa em todo mundo, tem cabeça para todos, menos para ela. Damião diz que isso não é verdade e pede que ela fique, porque ele não quer ficar no povoado sem ela. Ele dá um beijo nela. Carmen vigia Elisa na fazenda. Elisa pergunta onde ela estava. Carmen diz que saiu para tomar um pouco de ar, e só isso. Carmen diz a Elisa que o pai dela quer que ela acompanhe amanhã no consultório do Dr. Tovar. Elisa diz que pode ir, porque está muito preocupada com a saúde dela. Carmen agradece. Elisa pergunta a Carmen se foi ela quem disse ao seu pai que ela estava na festa da casa de Almerinda Arango. Carmen diz que sim, porque Augusto estava muito preocupado com ela e não teve outro remédio. Carmen diz a Elisa que o pai dela sempre descobre tudo o que ela faz. Carmen fala que um tal de Paulo Landucci veio procurá-la, dizendo que são muito bons amigos. Elisa diz que não pode ser amiga de um cara tão nojento, tão ruim assim. Carmen diz a Elisa que esse cara que está de olho nela não vai tomar ela a sério, e essa é a história da vida dela. Elisa pergunta por que ela se importa. Carmen diz a Elisa que se ela não procurar marido logo, terá que viver com ela mesma, na mesma casa, a vida toda, e já se cansou, porque são muitos anos suportando ela. Carmen pergunta se ela ainda quer acompanhá-la no médico amanhã. Elisa diz que sim, que lamenta por ela aguentá-la tanto, suportá-la tantos anos, mas espera que ela suporte muitos anos mais, porque assim descobrirão que a doença dela não é tão grave como pensam e que muito em breve ela vai melhorar. Elisa diz que vai sair e deixa a casa para ela sozinha e que aproveite. Carmen se enfurece com a atitude da sobrinha. Sexta-feira, 8 de dezembro. Branca e Lúcio estão saindo da igreja. Ramiro encontra Elisa no povoado, andando por ali, e pergunta o que houve e se está pensando na vergonha que passou a noite. Elisa diz que está pensando no monte de cafajestes que andam pela rua, como ele. Ramiro repreende Elisa por se meter onde não deve, porque ela sabe que entre os Arango e Castanhão há muitos problemas. Elisa diz que, claro, e como ele sempre se considerou um deles, sonhou, mas nunca deixará de ser o empregadinho de Almerinda. Ramiro fala mal de Augusto para Elisa. Elisa dá um tapão no mequetrefe nojento. Ramiro diz que ninguém levanta a mão para ele. Ramiro assedia Elisa e a agarra. Lúcio chega ali e dá um soco em Ramiro. Ramiro se defende e derruba Lúcio no chão com um socão. Branca e Elisa se preocupam ao verem o velho desmaiado. Guido diz a Damião que concorda nele e querer ficar com Almerinda, mas não acha bom Florência ficar ali, porque seria bom Almerinda passar um tempo com Damião, de mãe e filho. Florência decide ficar com o namorado ali no povoado. Elisa vai à casa de Betânia e pede que ela chame o Dr. Tovar. Betânia reclama pelo modo que ela invade sua casa, batendo assim. Elisa chama Edmundo porque Ramiro bateu no seu padrinho e ele desmaiou ao bater a cabeça no chão. Ramona pede que Paloma lhe diga o que Carmen falou com ela. Paloma diz que nada de importante. Ramona se preocupa e pede que a neta não se meta em problemas e muito menos com essa mulher. Carmen reclama com Augusto por chegar a essas horas em casa
casa. Augusto diz que falou com Edmundo para pedir para ele fazer o exame de sangue em Elisa amanhã. Carmen diz que falou com Elisa para acompanhá-la no centro de saúde, mas ela mandou pro diabo, pro inferno. Augusto diz que falou sobre a doença dela com Edmundo e se tranquilizou mais, só que ficou preocupado porque notou o Dr. Tovar estranho. Paulo diz a Guido que não podem deixar sua sobrinha sozinha no povoado e pode ficar com ela. Guido diz a Paulo que ele vai regressar com ele amanhã pro México para resolver o problema ao ter se envolvido com Kênia, menor de idade, e ter engravidado ela. Paulo jura que Kênia está mentindo e jamais teve relações com ela. Branca chora muito, com medo de perder seu velhinho Lúcio. Elisa diz que ele vai se recuperar. Edmundo dá uma desculpa a Elisa para fazer um exame de sangue nela, para doar a Lúcio, mas isso é apenas um pretexto para ajudar Augusto e fazer o exame de DNA. Carmen, em pensamento, diz que precisa evitar que amanhã Edmundo tire sangue de Elisa para fazer o exame, porque Augusto não pode saber que ela esteve mentindo todos esses anos e precisa continuar acreditando que Elisa não é filha dele. Edmundo consegue tirar o sangue de Elisa e fala que quando tiver mais notícias, avisa. Carmen beija Augusto ao ver que ele saiu do banho. Augusto pergunta de Elisa e de Dolores. Carmen diz que Dolores saiu porque é o dia de descanso e Elisa deve ter saído com Paulo Landucci. Augusto pergunta quem é esse. Carmen diz que tio da noiva de Damião. Augusto não acredita que Elisa saiu com esse homem. Edmundo diz a Branca e Elisa que Lúcio está bem, não tem nada de grave, mas continua inconsciente e vão ter que esperar ele reagir. Branca pergunta se há possibilidades de seu esposo ficar em coma. Edmundo diz que espera que não, mas não sabem de nada ainda. Elisa tranquiliza Branca. Gael diz a Lupe que vai voltar a trabalhar com Augusto, a pedido de Elisa. Guido bate no quarto de Almerinda. Almerinda corre para a cama para se fingir de doente. Almerinda diz que esteve o dia todo na cama. Guido diz que veio se despedir, porque amanhã volta pro México de manhã cedo. Almerinda agradece por ele ter vindo e diz que é uma lástima ele não poder ficar mais. Almerinda diz a Guido que por ele faria qualquer coisa. Ingrid dá boa noite a Padre Lupe e diz que ela é a mãe do menino que deixou há muito tempo com ele, aos cuidados dele, e ela é a mãe de Gael. Lupe fica chocado. Ingrid diz a Lupe que voltou para recuperar seu filho. Lupe diz que é um absurdo ela querer recuperá-lo depois de muitos anos, porque Gael já é um homem. Ingrid diz que deixou Gael porque não tinha nada a oferecer-o. Lupe diz que se ela se aproximar de Gael, vai fazer mais mal a ele do que já fez, porque ele não está preparado para receber um golpe assim e deve rejeitá-la, e com toda razão. Ingrid o entende e diz que precisa ganhar a confiança de seu filho, pouco a pouquinho. Lupe diz que ela não tem nenhum direito de perturbar a vida de Gael. Ela diz que veio ao povoado com esse propósito e não irá descansar até conseguir. Elisa liga para Carmen e pergunta de seu pai. Ela fala que está no centro de saúde, acompanhando sua Dinda, porque Ramiro bateu no seu padrinho. Dolores retorna à casa. Branca vai ver Lúcio e diz que ele tem que sair dessa e não pode deixá-la só. Elisa vai até a madrinha. Ela diz que Lúcio segue igual. Branca chora muito, porque Lúcio continua assim e tem medo dele não sair dessa e ir dessa pra melhor. Elisa pede pra terem muita fé. Lúcio acorda e pede um copo d'água. Branca abraça o marido. Elisa e ela comemoram. Lúcio pergunta a Branca por que está chorando e quem morreu. As duas riem. Damião observa o amuleto seu, que na verdade deu para Florência, e taca no lixo. Florência pergunta por que Damião jogou o amuleto no lixo. Damião diz que é algo que não vale a pena, um amuleto que comprou há muitos anos, de uma pessoa que disse que o daria sorte, mas ele não tem sorte. Florência diz que vai ficar com aquele amuleto porque gostou. Damião dá boa noite a ela com um beijo. Padre Lupe diz a Gael que ficou um momento na igreja para rezar uma coisa muito especial por ele. Gael pergunta por que ele rezava por ele. Lupe diz que para Deus ajudá-lo a superar os problemas e conflitos que aparecerem na vida dele. Ingrid se hospeda num hotel do povoado. No dia seguinte, Lúcio já quer ir embora para casa porque se sente bem. Elisa diz ao padrinho que ele vai ficar bem em observação por um tempo. Edmundo vai até Lúcio e dá alta a ele, mas pede que ele guarde repouso por todo esse dia, porque ainda vai ficar com dor de cabeça. Elisa pergunta a Edmundo dos resultados do exame de sangue que tirou. Edmundo diz que ainda não tem, mas quando tiver avisa.
Elisa sai do consultório e encontra Ramiro lá fora. Ramiro finge estar preocupado com Lúcio. Elisa diz que, por sorte, seu padrinho está bem, mas que se não tivesse, ele iria para a cadeia. Elisa chama Ramiro de infeliz. Ramiro diz que à noite sentiu vontade de beijá-la, saber se ela tinha as mesmas qualidades da mãe dela. Elisa pede que ele não fale mal de sua mãe, porque vai se arrepender. Ramiro segura Elisa e diz que é ela quem vai se arrepender. Edmundo chega ali, e Ramiro solta Elisa. Dolores diz a Augusto que Elisa não chegou para dormir em casa e tem medo de ter acontecido algo com ela. Augusto diz que Elisa deve ter saído com alguém. Paulo, nojento, reclama pelo café que Antônia preparou. Damião não entende o que o cafajeste preguiçoso faz ali. O tio de Florência só vive às custas da sobrinha e do irmão. Paulo diz que vai ficar ali para trabalhar. Damião duvida que ele trabalhe em algo, já que toda a vida foi dependente dos outros. Damião pergunta ao Almerinda se vai dar um trabalho a Paulo na processadora. Almerinda diz que sim, e foi um favor que Guido pediu. Damião diz que Paulo não quer trabalhar e só quer ganhar dinheiro fácil. Elisa chega em casa e dá bom dia pro pai. Augusto, velho decrépito e desgraçado, dá um tapa em Elisa. Ela pergunta o que ele tem. Augusto diz que deu tapa porque ela merece. Augusto diz que sabe que ela passou a noite com o amiguinho dela, Paulo. Elisa diz que passou a noite no centro de saúde porque seu padrinho ficou muito mal. Elisa diz que ligou para Carmen para ela dar o recado a ele e ela disse que ele estava dormindo, mas que iria avisar. Carmen chega ali e diz a Augusto que realmente Elisa ligou à noite e pede perdão por não ter avisado. A velha demente, falsa, diz que esqueceu de dizê-lo. Carmen pede perdão a Elisa e manda ela tomar banho, porque iria acompanhá-la no consultório do Dr. Tovar. Elisa manda ela ir sozinha, porque não vai em nenhum lugar com ela. Augusto pede desculpas. Elisa diz que não desculpa e pede que não ouse tocar nela, mais nessa vida. Carmen se alegra por ter feito o inferno para Augusto e Elisa brigarem. Betânia avisa Almerinda que Ramiro bateu em Lúcio e ele foi parar no hospital. Betânia ainda fala que esse acontecido pode ser mal para ela e a gente pode falar. Edmundo chega no consultório. Edmundo tenta se explicar para Paloma sobre ela ter encontrado ele e Carmen abraçados. Paloma diz que eles estavam a ponto de se beijar. Edmundo pede que ela não conte isso para ninguém, mas o que havia entre ele e Carmen já terminou. Paloma diz que acha muito bom ele ter feito isso, porque Carmen não é boa, e ela é egoísta, sem sentimentos e não se importa em pisar nos outros, com tanto de conseguir o que quer. Edmundo defende Carmen ao ver Paloma falando mal dela. Paloma diz que sabe do que fala e conhece Carmen mais que ele, muito bem, e sabe de tudo que ela fez à sua amiga, fez ela sofrer a vida toda. Dolores pede perdão a Elisa e diz que teve a culpa do que houve, porque avisou ao pai dela que ela não tinha chegado para dormir. Mas é porque ficou muito preocupada com ela. Elisa diz que não tem nada para perdoá-la, e a única culpada de tudo é Carmen, que com toda a intenção não quis dar o recado para o seu pai. Dolores diz que quando chegou em casa, viu Carmen no telefone e deve que estava falando com ela, mas de propósito a disse que não era ninguém e que era engano. Dolores pede a Elisa para avisar ao pai dela que o que Carmen fez foi de propósito. Elisa diz que isso não vai acabar com os problemas dela e de sua tia e de seu pai, e sua tia sempre a odiou e nunca deixará de fazer isso. Elisa acha que Carmen faria qualquer coisa com o tanto de destruí-la. Dolores diz que enquanto estiver perto dela, não irá permitir isso nunca. Paulo vai à casa de Elisa e vê Carmen. Carmen diz que duvida muito que Elisa o receba. Carmen pergunta a Paulo se sabe da má fama de Elisa ali no povoado. Carmen manda Paulo comprovar e pode ajudá-lo a ficar com sua sobrinha. Paulo vai embora. Carmen entra em casa e diz a Elisa que sente muito o mal-entendido que ela teve com o pai dela por sua culpa. Elisa diz que não acredita em nada do que ela diz e acha que ela queria armar o conflito dela com seu pai. Carmen nega ter feito isso. Elisa diz a Carmen que ela quer que sua relação com seu pai se afete a cada dia. Carmen diz que queria que ela e o pai dela e ela vivessem em paz e melhorassem a relação, porque não é inimiga dela. Elisa não acredita na bruxa da tia. Carmen fala que fará de tudo para melhorarem a relação entre eles. Carmen diz que entende, ela não queria acompanhá-la na sua consulta com o médico. Elisa diz à tia que se ela for ver o Dr. Tovar, que a avise. Elisa diz à tia que quando os exames dela estiverem prontos, que a diga, porque aí também pega os seus. Ela diz que ontem o Dr. Tovar fez uma prova do seu sangue. Carmen fica chocada. Elisa se despede e sai. A víbora da Carmen fica com a cara ardendo de preocupação.